Temos debate neste fim de tarde com Marco António Costa, do PSD, está nos estúdios da CNN no Porto, Tiago Barbosa Ribeiro, do PS, e também Eduardo Teixeira, do Chega. Boa tarde e bem-vindos à emissão. Obrigado pela vossa presença. Marco António Costa, vou começar por si, para aprofundarmos um pouco aqui o anúncio feito pelo Governo. A Ministra da Juventude e da Modernização falou de um investimento do Estado de 1.000 milhões de euros no que toca ao IRS jovem. É uma diferença considerável para as centenas de milhões de euros da proposta do Governo para o IRS em geral, em relação também ao que já estava a ser executado. Os portugueses vão compreender que o Governo queira, de certa forma, fazer um esforço muito maior, mais para uns do que para outros? Antes de mais, muito boa tarde, cumprimentar os meus colegas de painel e a si e os nossos telespectadores. Eu julgo que hoje é um dia histórico para os jovens portugueses, me permitem a expressão, porque, sem dúvida, este conjunto de medidas terão um impacto significativo, muito positivo, na vida dos jovens portugueses. E porquê é que é importante estas medidas existirem? Nós temos que recordar que na sociedade portuguesa, nos últimos anos, temos tido um debate muito aprofundado sobre a imigração de jovens quadros, jovens que são formados em Portugal, jovens que fazem um grande esforço às suas famílias para eles poderem aceder a uma formação e que a seguir, fruto das circunstâncias de dificuldades em poderem ter uma vida mais confortável, acabam por emigrar. E aquilo que o Governo está a fazer é criar condições para reter esse talento, está a criar condições para que os jovens não tenham que se separar das suas famílias, está a criar condições para haver mais jovens a aceder em condições mais benéficas ao ensino superior. Repare que hoje o Governo apresenta o programa de alojamento, o programa de emergência de alojamento para estudantes, o Porta 65, a isenção do IMT, do imposto de selo e, obviamente, a garantia pública e, obviamente, a questão do IRS, que é manifestamente histórica e que é uma medida com grande impacto na vida futura dos nossos jovens e que seguramente fará a diferença na vida deles e nas opiniões. Existem neste momento gerações mais esquecidas, falava dos jovens que emigraram, se pensarmos em jovens, por exemplo, 30 anos que saíram no tempo da Troika, já não serão abrangidos por estas medidas e há aqui aquilo que ouvimos nestes últimos tempos são sobretudo medidas muito localizadas para idosos ou para jovens. Há aqui faixas que não estão a ser acompanhadas pelas propostas dos partidos? Eu julgo que não. Eu julgo que o Governo tem apresentado um conjunto de medidas coerentes. A proposta que fez relativamente aos cortes no IRS para todos os portugueses. As propostas que fez agora no âmbito das medidas de apoio aos jovens. Esta redução de 1.000 milhões no IRS dos jovens, com cortes muito significativos naquilo que será futuramente o pagamento de impostos por parte dos jovens. A par, no esforço que tem sido feito para melhorar a condição dos idosos, recordo a medida que o Governo tomou relativamente ao CSI, ao complemento solidário de idosos, aos medicamentos pagos a 100% para os idosos, são medidas no seu todo que abrangem a sociedade portuguesa. Nós temos que recordar que este Governo está em funções há cerca de 40 dias e em 40 dias tomou estas medidas que eu acabei de referir. Tem um plano para a habitação, um plano que procurará garantir a existência de um parque habitacional destinado a todos os segmentos de rendimentos da nossa população e não apenas a rendimentos muito elevados. Nós precisamos de um parque habitacional com mais capacidade para absorver a classe média com menores rendimentos e, de alguma forma, responder assim a uma crise que, enfim, se foi instalando na sociedade portuguesa nos últimos anos relativamente aos problemas da habitação. Mas deixe-me trazer de volta aqui o debate para o IRS jovem, ouvirmos também aqui os outros protagonistas. Tiago Barbosa Ribeiro, o PS tem no programa eleitoral alargar o IRS jovem a todos os jovens, independentemente do nível de escolaridade atingido, por uma questão de justiça e coerência interna à medida. É o que está escrito no programa. O PS vai, portanto, apoiar esta medida anunciada pelo Governo esta tarde.
Bom, boa tarde, João, boa tarde ao Marco António Costa, Partido do Porto, boa tarde ao Eduardo e a todos os nossos telespectadores. Bom, o que nós temos assistido ao longo das últimas semanas e também assistimos hoje é, de certa forma, um governo em campanha eleitoral que tem vindo a anunciar várias medidas que são depois detalhadas ou terão que ser concretizadas posteriormente. E, portanto, hoje ouvimos o anúncio, como temos ouvido outras medidas, não temos nenhum detalhe específico para além daquilo que foi apresentado em conferência de imprensa. Aliás, o próprio governo disse que teria agora que ir regulamentar, que teria que ir apresentar um conjunto de documentos para se perceber exatamente o que é que está em causa, quer no âmbito daquilo que é competência exclusiva da Assembleia da República, quer naquilo que o Governo terá agora que aprovar, e, portanto, não conhecemos muito. Mas do que conhecemos, permito-me discordar do Marco António Costa, vamos lá ver o seguinte, algumas das medidas que foram anunciadas já foram, aliás, algumas delas aprovadas. A ideia de que os estudantes podem trabalhar e acumular bolsa até 14 salários mínimos nacionais foi aprovada pelo Governo do Partido Socialista, é uma medida que está em vigor desde maio de 2013. A medida, por exemplo, dos produtos menstruais nas escolas e nos centros de saúde foi aprovada no Orçamento do Estado, que está em vigor para este ano. Mas na questão do IRS jovem, e, portanto, relativamente ao IRS jovem, os números que nós agora ouvimos deixam-nos algumas dúvidas, algumas fundadas dúvidas, e eu apresento-as rapidamente. Repara, a taxa efetiva de IRS para jovens até 2.000 euros de rendimento é inferior neste momento a 15%. Aliás, 80% dos contribuintes portugueses pagam menos de 15% em função dos rendimentos que oferem. E, portanto, o que importa perceber é se este esforço fiscal que o Governo hoje anunciou dos 1.000 milhões de euros está a ser ou não socialmente justo e se não é regressivo. Porque pelas contas, e são as contas que foram apresentadas, a proposta que hoje foi apresentada pela AD significa que a proposta de IRS jovem vai beneficiar 3 vezes mais quem recebe 1.500 euros e, por exemplo, 7 vezes mais quem recebe 5.000 euros do que quem recebe 900 euros. Do que os jovens recebem 900 euros, são as contas que a AD apresentou. Ora, 2/3 dos jovens em Portugal recebem neste momento menos de 1.000 euros. Portanto, importa perceber exatamente qual é a justiça fiscal que está por trás destas medidas e de que forma é que elas vão ser compagináveis com a larga maioria dos jovens portugueses, porque senão elas terão um impacto absolutamente residual. Aliás, se vir a discussão que estamos a ter agora em torno da redução remanescente de IRS para todos os portugueses, a proposta que o PSD está a fazer na Assembleia da República é que 50% do valor que quer disponibilizar seja atribuído para baixar o rendimento dos 10% que ganham mais em Portugal. Obviamente que o PS não está de acordo com isso na Assembleia da República, aliás, temos vindo a fazer esse debate. Relativamente ao IRS jovem, temos que ver, temos que perceber o que é que está em causa. Não fecham a porta. Porque não fecham a porta. Neste momento, é uma medida que foi comunicada, anunciada, o Governo tem vindo a fazer muitos anúncios, percebe-se o contexto de pré-campanha eleitoral para as europeias, mas precisamos de detalhar e precisamos, sobretudo, perceber se a medida é socialmente justa e não regressiva e se vai beneficiar não aqueles que ganham mais, mas aqueles que ganham salários médios, a grande maioria dos jovens portugueses. Eduardo Teixeira, o Chega tinha no programa eleitoral isentar os jovens até aos 35 anos de IRS, até por fazer um total de 100.000 euros de rendimentos desde o início de carreira. Não é bem aquilo que propôs esta tarde o Governo, mas concorda com isto? Vão apoiar esta medida? Bem, muito obrigado. Queria cumprimentar o João, cumprimentar também os meus colegas de painel, o Marco António Costa do Porto, que está no Porto, o Tiago Ribeiro, e dizer o seguinte, nós hoje fomos confrontados com esta medida e eu acho que o João pegou muito bem nisto, quando nos faz a pergunta, que é, então, até agora não havia mais do que algumas centenas de milhões de euros por causa da promessa eleitoral quanto ao IRS para todos os portugueses, mas de repente lançam uma medida sem cabimento orçamental, porventura, de cerca que se estima em mais de 1.000 milhões de euros. Eu tive esta semana a oportunidade... Mas o Chega até defendia muito mais no programa eleitoral, muito mais do que além. O Governo anunciou. E é por isso que é necessário um orçamento retificativo. Foi isso que eu disse ao Sr. Ministro das Finanças há dias no Parlamento, quando me inquiri, quando ele me disse que estas medidas vão ser feitas por alterações orçamentais dentro da orgânica do Governo e não propriamente, se fosse necessário, logo no final é que se faz uma revisão orçamental e um orçamento retificativo. E, portanto, o Governo está aqui a lançar medidas sem estes impactos
estarem assumidos. Aliás, foi dito também pelo Sr. Ministro que chegou a março e afinal não havia superávit e havia um déficit de cerca de 300 milhões de euros e compromissos de mais... Já foi desmentido em Bruxelas o Ministro sobre essa Pronto, matéria. mas isso foi o que ele disse. Sim, isso Agora, ele disse. Isso Mas não, em Bruxelas isso já não não falou. invalida a nossa posição. A nossa posição é claríssima. A nossa posição é, nós queremos uma medida socialmente justa. 2/3 dos jovens em Portugal recebem até 1.000 euros de salário e, portanto, nós temos que pensar num estoque de capital até com uma isenção total, porque muitos deles até pagam uma taxa quando se atira para os 15%, muito menos que esse montante. E, portanto, temos que perceber bem o que é que estava em causa. Nós temos que ter medidas muito mais além que o Governo hoje propôs. Então está a fechar já o voto, não vai apoiar isto? Não, tudo que seja para melhorar a situação atual, nós o que achamos é que para a estabilidade das finanças públicas tem que haver um orçamento retificativo e tem que haver essa coragem de apresentar no Parlamento um orçamento retificativo, porque não se faz omeletes sem ovos. E quando o Governo quer esse retificativo está em campanha, como acusava aqui o Tiago Barbosa Ribeiro claramente que está em campanha ao Governo? Não, pergunto se o Chega está em campanha a pedir o retificativo. Não, o Chega não está em campanha. O Chega está a ser absolutamente realista nesta medida, porque atinge um valor que até poderia até ser mais, mas quando nós defendemos um estoque de capital até 100.000 euros de rendimentos até aos 35 anos, porventura um jovem que depois comece a ter rendimentos e que beneficie, olha, desde logo, uma medida que eu não vejo aqui prevista para incentivar o emprego e que as empresas possam contratar jovens, a redução até 50% das taxas no lado do empregador da Segurança Social. E, portanto, há outras medidas. A questão do IMT também está na nossa proposta. Sim, já lá vamos. A questão que está aqui em causa é o discurso que eu não entendo do Sr. Ministro das Finanças. Vamos devolver aqui a palavra ao porque Marco António o Costa. Governo diz que não há dinheiro, mas por outro lado vai lançando as medidas que são necessárias, mas não tem a coragem de apresentar um orçamento retificativo porque ou tem ou não tem dinheiro. E essa questão é uma questão para nós importante porque tudo o que se tem falado, nós também apresentamos proposta retificativa, como sabe, na questão do IRS, com diferenças, nós privilegiamos as classes mais baixas nesta coesão social e a nossa proposta, não foi por nós que esta proposta na Comissão de Finanças, onde eu também estive lá, não foi discutida, foi o PS que pediu a sua retirada. E, portanto, nós estamos a ser absolutamente responsáveis, mas batemos nesta tecla. Não podemos pôr em causa as finanças do país porque é preciso, quando há menos receitas, como foi o caso do Sr. Ministro ter tido, e as despesas dispararam e não é a realidade, diz o Governo, do que... Mas aquilo que defendiam, enfim, isentar todos até aos 75 anos de IRS, não poria em causa as finanças? Claro que... Mas esta proposta do Governo já custa 1.000 milhões, por exemplo. E é isso que nós, há cerca de 3 semanas, foi apresentado no Parlamento o Plano de Estabilidade, como viu. E o Governo insistiu que tinha ainda uma margem de 3%. Baixou de 8% para 3% a margem orçamental. Mas depois, afinal, no meio disto tudo, nesse dia ou no dia seguinte à noite, veio dizer que afinal não há margem. E, portanto, tem um déficit. E se tem um déficit, como é que vai contornar essa situação sem um orçamento retificativo que é posto em cima da mesa para haver uma negociação? Deixa-me ouvir novamente aqui o Marco António Costa. Acredito que queira tocar aqui em alguns pontos que foram deixados pela mesa, mas lance-lhe a questão. Temos, de facto, assistido a muitos anúncios. O Governo está a governar ou está em campanha? João, se me permite, eu julgo que fica claro que o Governo está a governar. Nos debates em que eu tenho participado e tenho tido o gosto de ser João a moderar esses debates, tem-se falado muitas das vezes da sequência de factos que é um programa da AD em termos eleitorais, com medidas muito concretas, um programa com essas medidas concretas e em 30 dias iniciativas anunciadas e medidas tomadas relativamente a esse mesmo programa. Estavam no programa da AD, só lembro-se. Vai ser difícil fazer o diálogo a partir do Porto. Eu ouvi-vos, por favor, peço-vos que será mais difícil. Não é por nada, aí é mais fácil, aqui é mais difícil. Mas dizer que o que tem havido é uma total coerência. Está numa boa cidade. É uma total coerência. Sem dúvida, amigos, sem dúvida. É uma total coerência relativamente à ação política deste governo com aquilo que prometeu na campanha. Repara, o que nós estamos aqui a assistir é da parte do Partido Socialista e da parte do Chega um certo embaraço, porque de facto estas medidas causam uma dificuldade eleitoral
e de posicionamento estratégico a ambos os partidos, e aquilo que têm procurado fazer é uma coligação negativa no Parlamento para impedir que as medidas passem e sejam aprovadas. Repara, o IRS anda em bolendas no Parlamento, já deveria estar aprovado, e a verdade é que, infelizmente, apesar de todas as iniciativas que têm sido tomadas pela AD, os dois partidos, alegando razões diferenciadas, aquilo que têm objetivamente feito é atrasado a entrada em vigor e a aprovação desta medida. E já anunciam, pelas perguntas que o João fez e pelas respostas que obteve, quer do Tiago Barbosa Ribeiro, quer do Eduardo Teixeira, aquilo com fundamentos completamente diferentes, mas as desculpas apresentadas visam única e exclusivamente uma coisa, que é preparar a opinião pública para mais uma vez bloquear medidas no Parlamento. Isto é, o Governo está a tentar governar, é verdade, está a apresentar iniciativas coerentes com aquilo que prometeu na campanha, com aquilo que aprovou no programa de Governo e aquilo que está a apresentar aos portugueses em medidas concretas, executivas, que o Governo está a tentar implementar. E os partidos como o Chega e o Partido Socialista, naturalmente, têm todo o direito de exercerem a sua função de oposição, mas o resultado prático que existe neste momento, face à sua ação política, é um bloqueio à tomada destas iniciativas. Mas então como é que o Governo está a governar? O Governo continua a governar. Deixem-me só acrescentar uma coisa que é importante. O Governo continua a governar quando chega a acordo com os professores, quando está a tentar chegar a acordo com as forças de segurança. O Governo está a governar quando apresenta decisões relativamente ao aeroporto, à terceira travessia, à ligação por alta velocidade a Madrid. O Governo está a governar, está a tomar decisões, está a procurar implementar essas medidas. E, portanto, aquilo que é esperado do Parlamento é que tenha a capacidade, exercendo o seu direito de oposição, fiscalizando o Governo, criticando, mas também ser construtiva e procurar, de alguma forma, transformar-se numa oposição responsável e não numa oposição que se transforme num obstáculo ao funcionamento normal e regulado do Governo no seu dia-a-dia, nomeadamente facilitando a vida aos portugueses com um conjunto de medidas que os portugueses precisam. Vamos trazer, Marco António Costa já está aqui a agitar as hostes, vamos dar aqui a resposta ao Tiago Barbosa Ribeiro e ao Eduardo Teixeira. Tiago Barbosa Ribeiro. Muito obrigado, João. Eu não interrompi respeitando a distância neste momento física do Marco António, mas eu gostaria de dizer o seguinte: o Marco António disse que o PS está a bloquear iniciativas. Creio que estou a citá-lo. Eu gostaria de saber quais iniciativas é que o PS bloqueou na Assembleia da República. Marco António consegue dar um exemplo de uma iniciativa bloqueada? Porque o Partido Socialista... Não, porque o Marco António falou... O Marco António... Não, então diga-me lá um exemplo, se podemos entrar em diálogo. O IRC. O IRS, desculpa. O IRS. Peço desculpa. O IRS não foi bloqueado à descida no Parlamento, Marco António. Marco António, o IRS, o que aconteceu foi que o Partido Socialista fez uma descida no orçamento que está em vigor superior a 1.300 milhões de euros de IRS. O Governo enrolou-se numa falsa narrativa e percebeu-se que ia baixar menos de 300 milhões de euros desse IRS. E é esse bolo que está a ser discutido. E para o Governo, ou para o PSD neste momento, aprovar essa descida na Assembleia da República, tem que ter um conjunto de votos na Assembleia da República. Neste momento está na especialidade na Comissão de Orçamento e Finanças, da qual eu não faço parte, creio que o Eduardo faz. E, portanto, essa discussão está em curso na Assembleia da República para se encontrar até ao final do mês esse consenso. E o PS, o que não aceita é que dentro dessa margem que o PSD encontrou, essa ligeira margem, se me permite, suplementar de IRS para este ano, seja para beneficiar os mais ricos. Isso nós não concordamos, isso é uma opção política, não é nenhum bloqueio. E é isso que está... Não é falácia nenhuma, são as contas, peço desculpa. Aliás, tanto é... Não, o PS pretende manter inalterados os 7º e o 8º escalões. O PSD quer baixar os impostos para o 7º e o 8º escalão. O Marco António sabe onde é que começa o 7º escalão? É inteiramente verdade, é proposta, o Eduardo não me deixa mentir, que está na COF. O 7º escalão começa nos 3.315 euros por mês. E o 8º escalão vai até aos 6.766 euros por mês. É isto que o PS quer baixar. Mas pronto, é esse o exemplo do IRS que fica dado, mas depois o Marco António poderá responder. Relativamente às medidas, o que nós estamos a ver não é o cumprimento do programa da AD.
Eu peço desculpa. A baixa, por exemplo, dou um exemplo muito concreto. A baixa do CSI... estava no programa da AD. Não, esta foi anunciada. Das medidas previamente anunciadas, durante ao longo dos 41 dias de programa de discussão do programa do Governo, estão medidas que não estavam no programa do Governo. Por exemplo, o CSI, a exclusão do rendimento dos filhos do CSI, não estava no programa da AD. Era uma medida do Partido Socialista. Nós ficamos contentes que tenha sido proposta. Aliás, está um projeto de lei na Assembleia da República, precisamente com essas medidas. Também foi iniciada com uma prioridade para não estava no programa do Governo. Então esqueceram-se de tocar no programa do Governo e no programa eleitoral, porque não está lá. Relativamente a esta matéria do IRS, a nossa discordância relativamente àquilo que foi hoje anunciado, insisto, tem a ver com a forma como a distribuição é feita. Nós não percebemos de que forma é que se pode beneficiar rendimentos superiores a 3.000, 4.000, 5.000 euros e manter inalterados aqueles que são os escalões mais baixos. Aliás, permito-me só citar uma frase que trouxe, que é significativa do tipo de propaganda que está a ser feita pelo Governo. Está num jornal, portanto, é um jornal online, a Sra. Ministra hoje terá dito, estou a citar, os jovens que recebam 820 euros por mês irão poupar 890 euros por ano até aos 35 anos. Fim de citação. Ora, os jovens que recebem até 820 euros, os jovens e os não jovens que recebem até 820 euros ou 820 euros, não poupam nada. Poupam tudo porque neste momento já não pagam IRS, estão isentos. Portanto, isto é demonstrativo da fragilidade com que o Governo tem comunicado apressadamente um conjunto de medidas para, naturalmente, fazer campanha eleitoral não fazendo. Aliás, a própria CNE... Também queria responder ao Marco António Costa, não sei se quer responder a alguma coisa do Tiago Ontem teve de intervir pedindo ao Governo para parar de fazer anúncios porque está a fazer propaganda eleitoral, como aliás foi pública, que interveio ontem pedir para o Governo parar com este tipo de anúncios porque são propaganda eleitoral. Eduardo Teixeira. Isto é um problema de narrativas, o jogo do avança, recua, toca para a frente e vamos ver como é que fica. Por isso é que eu disse e insisti no tema do orçamento retificativo. A nossa proposta vai muito mais além, como disse, porque inclui todos os jovens até aquele estoque de capital dos 100 mil euros. Todos os jovens. E aqui não há uma discriminação dos jovens. Isto é para evitar que os jovens saiam, os nossos melhores jovens, e por isso é que há uma medida que nós propusemos de rendimento do lado de quem paga os impostos dos jovens, mas também de quem contrata os jovens pagando menos segurança social. E essa que é, para além de muitas outras medidas, na questão do IMT, a totalidade da dispensa, e portanto nós consideramos que é necessário. Não é isso que está em causa. A proposta da AD, que hoje nos apresenta, é uma proposta muito mais limitadora e de algumas questões. Eduardo Teixeira, quer dizer, alargar IRS como tem no programa, da forma como defende, e depois a isenção total de IMT, imposto de selo na compra de primeira habitação, falava há pouco de sustentabilidade das finanças públicas, e são tudo medidas também bastante pesadas para as contas. De forma clara, como disse, eu tenho aqui pelo menos a primazia de ter assistido à discussão e ter interagido diretamente com o Sr. Ministro. E sobre isto disse-me, as alterações orçamentais vão ser feitas dentro do Governo. E a pergunta que lhe fiz foi, então onde é que vai cortar para cabimento orçamental destas medidas? Porque o que é necessário é um orçamento retificativo. Isso fica claro. E, portanto, isso claro. não se foge da questão. E por isso isto que nós assistimos é uma retórica de um jogo muito pouco claro, de não se saber onde é que se vai buscar o dinheiro para as medidas que se estão a querer anunciar. E dá uma sensação que a AD está a embarcar um pouco nos anúncios que nos habituamos nos últimos anos, nos 8 anos de PS, que era anunciar, mas depois não concretizava. E, portanto, essa concretização é absolutamente necessário. E, portanto, nós temos que ser coerentes e a narrativa não pode ser só aquela de cariz eleitoral. Só porque estamos em eleições e temos a Madeira e temos as eleições europeias, vir com estes dossiês sem um mínimo de cabimento. E nós, e reitero, eu entendo que deve ser mais além. Os jovens têm que ser retidos em Portugal. E é essa a minha questão. Marco António Costa, telegráfico, tem de encerrar isto. Telegraficamente ficamos com esta ideia base, que é, afinal, estas medidas do Governo são medidas que o PS já tinha pensado e que o Chega acha que ainda pode apresentar melhor. Mas não apresentam vontade de as querer apoiar. E, portanto, eu lamento muito o incómodo que o PS e o Chega têm, mas seguramente que teremos a oportunidade de ver, fazer a prova do algodão, o teste do algodão, de saber se eles se vão comportar como oposição a medidas que são benéficas para os jovens portugueses
portugueses, ou se já não é abordagem, telegráfico. Marco António. Tem de encerrar, Marco António Costa. Tem de encerrar, senão não dá. Tiago Barbosa Ribeiro, Marco António Costa, Eduardo Teixeira, obrigado pela vossa presença no Fim de Tarde. Uma boa tarde e um abraço para ele. Um abraço. Para todos.